Professor Watson, de Geografia, dando continuidade às aulas de Geografia aqui para o Fundamental. E hoje a gente vai trabalhar os temas do sexto ano, dando continuidade aos conceitos. Hoje, com um tema mais específico, falando das atividades econômicas. A primeira imagem que eu coloquei para vocês foi uma imagem mostrando a evolução, certo, da ação humana perante a natureza. E coloquei um conceitozinho de espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia. Então vamos lá. O espaço geográfico é o conjunto integrado das paisagens resultantes dos fenômenos naturais e da ação humana. Ele é construído e reconstruído permanentemente pelo trabalho humano e também pela natureza. Na imagem que vocês estão vendo aí, a primeira imagem aí mostra a natureza sem nenhuma ação humana. E aí começou a ter uma evolução com a linha do trem, aí com a questão da construção da estrada, e aí começou a ter habitações. E nessa evolução, a urbanização, né, os elementos urbanos começaram a ser mais presentes na paisagem. E no final aí, na última imagem, mostrou aí que a natureza já praticamente não existe mais na paisagem. Então é esse espaço geográfico, através tanto da ação do trabalho humano, que a gente tem que se preocupar quando a gente debate uma questão do meio ambiente, por exemplo, quando a gente fala na geografia aí, a importância do meio ambiente. Se vocês perceberem aí, até a tonalidade da cor do céu, tanto da primeira imagem comparado com a última imagem, dá para ver uma diferença. A poluição visual, e aí isso aí dá para a gente debater vários temas sobre essa evolução aí do espaço geográfico. Hoje a gente vai focar num tema chamado atividades econômicas, que tem tudo a ver com o espaço geográfico, porque, através das atividades econômicas, elas proporcionam alteração, a modificação nesse espaço geográfico. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre as atividades econômicas. Para satisfazer nossas necessidades cotidianas, dispomos de uma série de serviços e produtos desenvolvidos por meio de diferentes tipos de atividades econômicas. A palavra econômica deriva de economia, que é a ciência que estuda as leis que regulam a produção, a distribuição e o consumo de bens. E é a partir daí que a gente vai começar a trabalhar principalmente alguns setores. A gente trabalha dividindo aí na geografia a economia dividida em 3 setores. Setores primário, secundário e terciário. Dando continuidade, a atividade econômica gera riqueza mediante a exploração dos recursos da natureza, que é a parte da relação com o meio ambiente, com o objetivo de atender às necessidades humanas, como alimentação, educação, segurança, etc. Eu coloquei uma imagem aí, representando aí, por exemplo, a construção civil, que através de uma atividade, no caso da construção civil, eu pego desde os estudos, desde o comércio, desde o arquiteto, desde o engenheiro, do vendedor do cimento, do tijolo, do material de construção no geral, do transportador, do caminhoneiro. Vou pegar aí o trabalhador da construção civil, o pedreiro, o servente, o pintor, o encanador. Então, as atividades econômicas estão interligadas. Então, no simples exemplo, né, numa simples imagem, eu posso aí detalhar vários profissionais que trabalham nessa atividade econômica. E é a partir daí que a gente vai falar das atividades econômicas e no final da aula a gente vai ver a relação que existe entre as atividades, tá bom? Vamos falar do setor primário. Consta com 3 atividades, o setor primário, e eu coloquei aí o extrativismo para a gente debater primeiro. Fala um pouquinho do conceito de extrativismo. Atividade que consiste em extrair elementos da natureza, como madeira, minérios e alimentos, para fins comerciais ou industriais. O extrativismo é interessante, ele pode ser dividido em 3 partes. O extrativismo animal, o extrativismo vegetal e também o extrativismo mineral. Para a gente entender de uma forma mais simples, mais rápida e mais clara, o extrativismo animal, por exemplo, é aquela atividade que você consegue tirar alguma riqueza daquele animal sem propriamente matá-lo. Se eu pego assim, por exemplo, a lã da ovelha, eu pego o ovo da galinha, tá entendendo? Então, são esses exemplos que eu posso, a pena do ganso para fazer, por exemplo, travesseiro. Então, não necessariamente eu preciso abater o animal, eu consigo tirar alguma riqueza. Então, essa questão de tirar a riqueza, extrair a riqueza, ter uma fonte de renda, é o extrativismo animal. Mesma coisa, semelhante como eu coloquei aí na imagem, o rapaz tirando a seiva da seringueira, né, o famoso látex, que é a matéria-prima da borracha.
Então, ele não precisa derrubar a árvore, né, desmatar. Ele pode retirar a seiva de uma forma simples, fazendo cortes, tipo na diagonal aí, né, em forma de Y. E aí rapidamente vai escorrendo essa seiva, ele vai acumulando e tem todo aquele processo de colocar no fogo e aí vira matéria-prima para a indústria principalmente, para a fabricação de borracha. Então, não necessariamente ele precisa derrubar a árvore para tirar a seiva. E aí eu posso citar como exemplo também as frutas, as folhas, as flores, as raízes. Então toda essa questão que eu consigo extrair a riqueza de uma árvore, de uma planta, de uma vegetação, sem necessariamente matar essa vegetação, né? Derrubar, abater, no sentido aí de destruir. Tem o extrativismo mineral, que é nesse mesmo sentido, que vou retirar a riqueza, né, do subsolo principalmente. A gente tem as gemas, né, as pedras preciosas. A gente tem, por exemplo, o petróleo, o gás natural, o petróleo, né, o combustível fóssil, hoje que movimenta a economia do mundo todo. É um produto muito valioso no sentido que ele é finito, né, ele tem fim. Nesse sentido aí, a gente ainda não sabe o quanto tem de recurso do petróleo para ser explorado. O Brasil é um dos países que tem uma reserva de petróleo, né, em grande quantidade, principalmente na camada do pré-sal. Então o Brasil ele é privilegiado porque ele tanto tem petróleo no fundo do mar, como também tem no continente. Isso é interessante. Então toda essa parte do extrativismo é a ideia de eu conseguir extrair os recursos naturais. Só para dar uma pausa aqui para você entender, o elemento natural é aquele elemento que tem na natureza, que é importante para a natureza, mas para a humanidade não tem nenhum valor econômico. A partir do momento que eu pego esse elemento natural e vejo um valor econômico nele, eu posso explorar economicamente, ele já se transforma num recurso natural, do qual eu posso pegar esse recurso natural e transformar numa matéria-prima, ou pegar esse recurso natural e diretamente comercializar, vender um produto diretamente, certo? Para o cliente. Outra atividade econômica, também que faz parte do setor primário da economia, é a agropecuária. Vamos falar um pouquinho do conceito. Conjunto de atividades praticadas no campo, constituída pela agricultura, que tem como objetivo o cultivo do solo para a obtenção de alimentos ou de matérias-primas para as indústrias, e pela pecuária, que consiste na criação de animais. Então, a agropecuária é a união dessas duas atividades, agricultura e pecuária. Por que eu posso unir essas duas atividades? Imagine você ter uma fazenda. Você pode pegar a sua fazenda e ter lá só a plantação de alguma coisa, agricultura. Beleza. Você é um agricultor. Como também você pode ter uma fazenda e criar só algum tipo de animal, pecuarista, sem problema nenhum. Como também você pode ter uma fazenda e ter a agricultura de um lado e pecuária integrada na mesma fazenda. É um agropecuarista. Tá bom? Então, nessa questão agropecuária, eu consigo interligar essas duas atividades. Elas trabalham isoladamente, porém, tem como a gente desenvolver essas atividades em conjunto. Eu selecionei algumas imagens para vocês perceberem como é que funciona essa questão do rodízio da agricultura. Aí está um calendário agrário, vamos dizer assim. Tem o início aí colocando os meses, aí iniciando aí em novembro. Aí tem toda essa questão do planejamento, vocês podem ver aí do lado inferior esquerdo, né, no sentido aí horário. Tem a parte do início, a setinha. Aí vem o planejamento, aí vem a questão da compra de materiais e vai passando os meses até o período aí de julho e agosto. Você vai escolher a safra. Quando for em setembro, você começa a preparar o solo e aí vai ver todo o cultivo, né? Vocês vão vendo aí na imagem, dá para perceber aí a questão do transporte, né? De materiais, da questão do preparo do solo, da comercialização, da distribuição. E se vocês perceberem, na parte mais fora aí do ciclo, tem 1 ano e 2 anos. Então todo esse ciclo aí, vamos dizer assim, esse ciclo, ele tem uma durabilidade aí por volta, em média, de 2 anos. Então a gente pode iniciar, por exemplo, com algodão, depois inserir ali a soja, e aí numa terceira safra eu posso colocar soja e milho, e eu posso alterar para soja com algodão, e voltar para o algodão. Então, o agricultor, ele é versátil. Nos dias de hoje, ele não pode ficar somente com o milho, por exemplo. Ele tem que variar, porque tem o período, né, da safra. Então, para ele ter lucro durante o ano todo. Então, aí tipo é um calendário, todo agricultor segue aí, arrisca esse calendário, já sabe praticamente decorado aí os meses, o período que deve
preparar o solo, lógico, vinculado ao período de chuva, né? Vocês sabem disso. A questão do comércio, aqui no Nordeste, a gente sabe que o período que vende mais, por exemplo, o milho, é o período junino, né? O período de São João. Então, eles já se preparam, já tem o período o mês de plantar o milho, vai crescer, vai cultivar e aí distribuir. Esse é um calendário mais temático, assim, né? Demonstrativo. E na prática, está aqui essa imagem de uma mandala, onde no centro tem a fonte d'água, onde tem um sistema bem simples de gotejamento de irrigação. E aí por fora tem a plantação com altura maior, até para proteger do vento, né? Para segurar o vento. Se vocês perceberem, tem essas bananeiras aí para segurar o vento. E tem uma plantação mais frágil, vamos dizer assim. E tem toda a questão do círculo aí, até para ficar mais prático a movimentação do próprio agricultor na hora de irrigar, de colher, de preparar o solo aí dos cuidados. Uma coisa aparentemente simples, mas tem toda uma estratégia, toda uma técnica que dá muito certo e é muito praticada aqui no Nordeste através da agricultura familiar, para abastecer aí o mercado interno, nossas feiras livres, os mercados públicos, que é a agricultura familiar através das mandalas. Tem esse tipo de agricultura e tem esse outro tipo de agricultura, que é mais uma agricultura comercial. Citei como exemplo aí a plantação do algodão, que serve como matéria-prima, por exemplo, para a indústria têxtil, né? Fabricação de roupa no geral. E aí já utiliza a mecanização. Se vocês perceberem, eu vou voltar aqui a imagem para vocês perceberem que aqui eu trabalho com um minifúndio, uma pequena propriedade de terra, minifúndio. Não precisa de tanta tecnologia, tá? E toda a minha produção será para abastecer o mercado interno, as feiras. Já na agricultura comercial, eu já tenho um latifúndio. O que é que significa isso? Uma grande propriedade de terra, uma grande fazenda. E eu não trabalho, se vocês perceberem na imagem anterior, eu trabalhei com soja, com milho, com algodão. É a policultura. Aqui, na agricultura moderna, eu trabalho apenas com um tipo de cultura. Como exemplo da imagem, o algodão. Eu trabalho com a monocultura. Eu tenho um latifúndio, né, uma grande propriedade de terra. Eu trabalho apenas com a cultura, no caso o algodão, como está do exemplo. Eu preciso de uma mecanização, né, máquinas maiores, se você perceber. Eu preciso de toda essa questão da modernização. Essa produção provavelmente vai para uma indústria diretamente, como também pode ir para exportação. Consequentemente, o lucro é maior, né, na lógica. Aí, como eu tenho um investimento, vou ter uma produção maior e o meu lucro vai ser maior. E aí, formando aí um ciclo do agronegócio. Nessa questão, o lucro sendo muito alto, o agricultor percebe que tem que fazer um investimento maior, principalmente em tecnologia. Selecionei uma imagem aí do agricultor utilizando o próprio celular, né, conectado numa rede Wi-Fi, percebendo a acidez, a quantidade de água que tem no solo, a questão da quantidade de luz que foi recebida pelo solo. Então eu consigo fazer uma análise, né, mais detalhada sobre as características do solo, se está precisando de alguma coisa ou não, principalmente através de alguns programas específicos que ele tem no manuseio do próprio celular. Então essa tecnologia está ajudando muito o agricultor na questão da correção, da questão do nivelamento do solo, a questão nutricional do solo, vamos falar assim, da questão da fertilidade do solo, da questão da acidez, da quantidade de água. Cada cultura, né, de plantação necessita de uma certa quantidade de água, de uma certa quantidade de nutriente. Vai ter um controle aí dos fertilizantes, dos pesticidas, né, dos agrotóxicos no geral. Então todos esses agrotóxicos têm que ser muito bem controlados na quantidade para não ter um desequilíbrio aí e alterar a produtividade, que não é o objetivo, né, alterar a produtividade. Outra imagem que eu selecionei para vocês é aqui, ó, que o agricultor lá no campo, ele está interligado hoje através da internet com toda a questão do comércio, do transportador, do comprador, de quem vai distribuir, através de aluguéis de máquina, por exemplo. Então, é tudo através de redes, né? Então, ele através de um tablet lá no campo, na zona rural, ele está conectado com o mundo todo. Dali ele já consegue vender sua produtividade tranquilo para qualquer outro país. E aí vem toda essa questão da modernidade, da globalização, né, da internet, que o agricultor está se modernizando também. Bem, essa foi a parte da agricultura. Vamos colocar uma imagem aqui representando a pecuária. Pronto.
Selecionei a imagem aqui da pecuária, né, a criação e reprodução de animais, que o Brasil também é um ponto muito forte aí da pecuária bovina. Inclusive, para você ter ideia, tem mais boi no Brasil do que habitantes. Então, para você ver o poder que a pecuária bovina tem, essa imagem aí é do Pantanal, né, o pessoal praticando, o pecuarista praticando a pecuária no Pantanal. E nossa carne, ela é exportada praticamente para todo mundo, né, um produto muito forte aí do agronegócio brasileiro. Bem, finalizamos aí o setor primário. O setor secundário da economia, que é mais simples, é a indústria, que é a atividade responsável pela fabricação de produtos por meio da utilização de matéria-prima. Essa matéria-prima, né, que vem do setor primário, eu pego a matéria-prima, transporto para o setor secundário, que é a indústria, transforma esse produto, né, transforma a matéria-prima em um produto industrializado que pode ir diretamente para o comércio, como também pode ir para o serviço, né? Então, coloquei uma imagem aí da fábrica de cimento aqui de João Pessoa, tá aí. O setor terciário, ele trabalha com comércio e com serviço. Coloquei o comércio aqui primeiro, que nada mais é do que a atividade relacionada à compra e à venda de mercadorias oriundas da indústria, do extrativismo ou da agropecuária. Lembra, o comércio ele vai trabalhar tanto com o setor primário como também no setor secundário. Pode vir diretamente do campo para o comércio, como também pode passar pela indústria. Coloquei aí uma imagem do centro aqui da cidade de João Pessoa, para a gente se familiarizar, mesmo estando aí num período de crise econômica, né? Mas o comércio sempre foi uma atividade muito lucrativa. E a última atividade do setor terciário é a prestação de serviço, que envolve atividades relacionadas a serviços prestados para atender diferentes necessidades da sociedade, da população. Se você analisar, eu coloquei, no caso, uma representação da área da saúde, o médico, e da área da educação, o professor. Mas, lógico, outros serviços, como o policial na área de segurança, né, tem essa questão da parte de serviços de conserto de computador, por exemplo, conserto de celular. Então, toda essa questão de serviços que atende a necessidade. Serviço de limpeza, por exemplo, tá? Então, finalizamos aqui as atividades dos 3 setores, setor primário, secundário e terciário. Meu nome é Adson Icaro, sou professor de Geografia. Esses foram os assuntos do 6º ano da 4ª aula. Obrigado.